Quantos vieram para ouvirem e serem edificados pela palavra de Deus? Diga amém. Amém. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, o exemplar bíblico que você trouxe para a casa do Senhor. Abra, por gentileza, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Corinto. Carta aos Coríntios, em sua primeira edição, primeira epístola do apóstolo Paulo, no seu capítulo, o capítulo de número 2. O capítulo de número 2. Glória a Deus. Vamos ler o versículo de número 13 desta carta, deste capítulo, que é o capítulo de número 2, o verso 13. Os que encontraram, digam amém. Amém. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Na versão NVI, a nova versão internacional, esse texto está: destas coisas também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Glória a Deus. Estamos trabalhando um tema para uma série de exposições às quartas-feiras. Iniciamos quarta-feira passada neste texto, e o tema é interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Meus amados irmãos, quarta-feira que passou, nós introduzimos o assunto desta carta, falamos sobre o escritor, o apóstolo Paulo, e as suas experiências que ele teve com Deus, experiências estas espirituais. Logo, quem fala sobre as questões espirituais é alguém que tem vivência espiritual. Falamos também sobre a igreja para a qual ele direciona a carta, que é a igreja de Corinto, que não obstante ser uma igreja bastante problemática, com uma série de situações que Paulo teve que lidar e corrigir, era uma igreja espiritual ao ponto de Paulo chegar a declarar que nenhum dom faltava a esta igreja. E nesta carta, Paulo trabalha que, mesmo esta igreja tendo os dons do Espírito, era necessário instrução de como esses dons deveriam ser utilizados. Falamos também aqui sobre o aspecto do contexto em que Paulo insere este capítulo 2, e é de onde iremos partir para o estudo de hoje, pois Paulo aqui, ele está trabalhando duas dimensões da sabedoria, e ele está dizendo que existe a sabedoria humana, que é adquirida ao longo da vida, e ao longo daquilo que a vida propõe, e também há uma sabedoria que ela é uma sabedoria divina, uma sabedoria que ele trata como sabedoria espiritual, que vem de nossa vivência com Deus, de nossa experiência com Deus. E quando olhamos para esta primeira carta que Paulo escreve, com foco neste capítulo, que é o capítulo de número 2, e o versículo, que é o versículo de número 13, nós podemos perceber claramente que Paulo está abordando
vários temas relacionados aqui, tanto à vida cristã, como também à comunidade cristã que estava em Corinto. Então, Paulo, como um pastor que era, ele está tratando da vida em comunidade, ele está tratando da vida cristã, que é onde se desenvolve o viver espiritual, é onde nós desenvolvemos e onde interagimos com os nossos irmãos e onde tudo aquilo que é espiritual passa a fazer sentido, já que os dons espirituais, eles são entregues à igreja para a edificação da igreja, para que aqueles que estão vivendo em comunidade possam ser abençoados por Deus. Então, Paulo vai tratar esta dimensão nesta carta. No capítulo 2, que é o capítulo que nós temos o nosso versículo tema aí, Paulo está falando sobre a sabedoria humana, e ele coloca em contraposição a sabedoria divina. Paulo chega ao ponto de dizer a esta igreja que ele foi a eles, não com sabedoria humana, mas com a sabedoria que vem de Deus, que ele trata aqui como poder de Deus, que ele trata aqui como verdades espirituais. Paulo chega ao ponto, em uma outra carta aos Romanos, de dizer que queria visitá-los para comunicar as coisas espirituais, os dons espirituais. Logo, ele está dizendo que tudo aquilo que nós recebemos de Deus é para ser comunicado, é para servir alguém, servir a obra do Senhor. Deus não te salvou apenas para que você tomasse posse desta bendita salvação e isto ficasse somente com você, não. O Senhor te salvou para que você tivesse essa experiência salvífica e pudesse falar com propriedade desta salvação bendita que você tem e comunicar esta salvação, porque somente alguém que tem essa salvação, somente alguém que foi salvo pode falar sobre salvação. Somente alguém que recebeu de Deus, porque a gente só dá aquilo que a gente recebe, somente aquilo que a gente tem. Quem não tem não pode oferecer. Você já viu alguém que nem Pedro? Pedro chega para o templo, a hora da oração, e lhe é pedido dinheiro, e ele vai puxar os dinheiros dos bolsos, não é? E ele diz, olha, não tenho. Então, como é que ele poderia dar ouro e prata se ele não tem ouro e prata? Então, ele diz, olha, não tenho nem ouro e nem prata. Aí ele diz, mas o que tenho, isto eu te dou, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. É por isso que não dá para esperar muito de quem não tem nada. Só se espera alguma coisa de quem tem. E eu sei que pode parecer uma fala de alguém muito pentecostal, mas é igual no culto, irmão. Só dá glória a Deus quem tem glória a Deus. Quem não tem glória não consegue dar glória a Deus, porque ele está vazio. Mas quem tem, tem, e quem tem, oferece. E se você tem glória, dê glória a Deus. Se você tem e trouxe aleluias para o culto de hoje à noite, comece já a entregar a sua adoração. Então Pedro, ele diz para aquele coxo, o que eu tenho, isto te dou. E a gente fica na expectativa, o que é que você tem, Pedro? Ele tem Jesus, ele tem o poder desse Jesus. E ele diz, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te. E ele se levantou. Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor. Oxalá que você possa nesta noite também sentir a presença deste Deus e declarar que a glória de Deus está sobre você. Aleluia. Então Paulo diz que iria comunicar aquilo que ele tem. E o que é que ele tem? Ele tem uma vida espiritual. Ele tem de Deus para entregar. Logo, o argumento acerca da sabedoria divina, Paulo vai falar que essa sabedoria é
um segredo, é um mistério. A sabedoria humana você adquire por meio de pesquisa, por meio de escola, academia, você senta lá, e aí vão passando para você ao longo da vida, suas experiências, com quem você interage, não é? Tudo aquilo que envolve a tua vida enquanto o seu desenvolvimento, você vai aprendendo. Mas Paulo diz aqui que a sabedoria divina é um mistério, e é um mistério em Deus, e que Ele revela para quem Ele quer revelar. Portanto, a sabedoria divina não é para todos, mas são para aqueles que o Senhor quer revelar. Glória a Deus. E querido, motivo mais para nós louvarmos ao Senhor, porque Mateus, ao escrever o Evangelho de Jesus, no capítulo 11, a partir ali do verso 27, 28, 29, 30 e assim vai, ele diz, a oração de Jesus diz: Pai, eu te louvo, eu te agradeço, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequenininhos. Aleluia! Logo que Paulo diz que vai entregar a esta igreja, não é algo que ele aprendeu lá com Gamaliel, lá em Jerusalém, aos pés do doutor, não é algo que ele aprendeu em Tarso, não é algo que ele aprendeu nas escolas de filosofia, não. O que Paulo está querendo comunicar é algo que Deus revelou a ele, mostrou a ele e fez ele perceber. E eu quero acreditar que o Senhor também tem lhe dado experiências espirituais e que você também tem de Deus para oferecer. Aleluias. É interessante como nós vamos pregando e muitas vezes pregamos aquilo que estamos também experienciando. Meu filho está vivendo as suas experiências espirituais e hoje foi um dia que ele me pegou para querer saber sobre as minhas. Como é que foi quando eu comecei no ministério? Como é que foi quando eu comecei a falar? Como é que foi? E hoje eu passei a tarde falando para ele: olha, filho, foi assim, comecei assim, e assim, e assim. E depois de algum tempo conversando com ele, eu comecei a chorar e me alegrar, dizer: meu Deus, quanta história, quanto tempo, quanta coisa, quanto sofrimento, quanta luta, mas o Senhor deu vitória em todas elas. E eu sei que não é diferente com você. Se você está aqui nesta noite, você não caiu de paraquedas neste culto, não. Você tem uma trajetória, você tem uma jornada, e é certo que desde a tua conversão, muitas foram as circunstâncias, situações, intempéries, quantas vezes problemas que pareciam a você até insolúveis, mas se você está aqui, é porque o Senhor foi te livrando, foi te guardando, foi te abençoando. E olha só você aqui, o inimigo até pensou que você não viria, e quando veio pensou que você não iria adorar, e adorando pensou que você não ia sentir nada dele, da presença dele, mas Deus já está falando nesta noite. E se você pode glorificar o nome do Senhor, levante uma de suas mãos aos céus, e se tem algo a oferecer a Deus em adoração, abra a boca e dê glória a Ele. Aleluias! Oh, glória a Deus! Vale a pena servir ao Senhor. Então o que Paulo vai explicar são coisas espirituais que eles estavam pregando e ensinando, e aqui é uma opção. Eles optaram por isto, de não ir com palavras persuasivas, mas ir na autoridade do poder do Espírito de Deus. Aliás, Paulo considera a sua sabedoria humana como esterco, como um adubo, mas a bem da verdade é que o apóstolo Paulo ele está confiante de que o Senhor lhe entregou algo.
e aquilo que Deus entregou a ele é o que ele quer compartilhar. Às vezes nós temos oportunidade de estar com alguém, vizinhos, parentes, amigos, colegas de trabalho, e comunicamos muitas coisas. Por vezes Deus nos dá ferramentas, e hoje estamos diante das grandes ferramentas tecnológicas, Face, que já está quase ultrapassado, Insta, não é? LinkedIn, TikTok e tantos outros. E a grande questão é, o que é que comunicamos? O que é que estamos a comunicar? Como estamos utilizando de todas essas ferramentas? Como é que estamos utilizando o tempo que Deus tem nos dado? E muitos acabam utilizando o tempo, trazendo informações tão desnecessárias. Às vezes, demonstrando um evangelho que é um evangelho esvaziado das verdades espirituais, que mais é uma filosofia deste século com as suas próprias ideologias, do que o evangelho de Jesus Cristo. E eu sou de uma época, irmãos, que o testemunho de alguém em Cristo valia tanto, era tão edificante, quando alguém dava um testemunho dizendo assim, olha, eu estava passando, como ouvimos aqui, pastor Paulo, dando um testemunho, logo que eu tomei informação, entrei em contato no telefone da irmã Andréia, a Luísa atendeu, depois consegui falar com o Paulo Henrique, porque a informação que me chegou era de um assalto armado, mas depois a gente ouvia aqui, o Senhor me guardou, poderia ter sido muito pior, mas o Senhor esteve comigo, a mão do Senhor me protegeu, oh glória a Deus. Já pensou, irmão, a tristeza que não seria fazermos aqui o culto fúnebre do Paulinho? Já pensou? Pois é, e hoje ao chegar aqui eu já vi ele abrindo um sorriso para mim, eu já fiquei feliz, porque poderia ter sido muito diferente, mas o Senhor mais uma vez guardou, livrou. E quem é que sabe qual era a intenção do maligno em relação ao pastor Paulo? Mas o Senhor é o mesmo, é aquele que ainda corta laços. Oh, aleluia, glória a Deus. Você acredita em livramento da parte do Senhor? Uramante, o rei, terra, lábia súbria. Você está aqui hoje à noite, só Deus sabe, e a eternidade irá lhe revelar o quanto o inimigo trabalhou para você não chegar, mas você chegou. Olha aí, olha onde você está. Então melhore este culto ao teu Deus, melhore o teu semblante, adore a Ele em espírito e em verdade, pois Ele é digno e merecedor de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Glória a Deus. Vamos começar a investigar este texto sagrado. Vocês observaram que eu utilizei aqui duas versões, aliás a minha, então três. A minha é a versão ARC, Almeida Revista Corrigida. Na tela está a ACF, Almeida Corrigida e Fiel. E também, na quarta-feira, pedi para que colocasse a NVI, a Nova Versão Internacional. E há tantas versões, quando a gente pega um texto como esse para ler e comparar, né? E é sempre importante nós capturarmos qual é o sentido do texto que Paulo escreveu. Paulo não escreveu na versão Almeida Corrigida, Fiel, nem na Almeida Revista Corrigida, nem na NVI, nem na King James. King James é de 1611. Não é? Então, Paulo escreveu lá na virada do meio do primeiro século. E ele escreveu em grego, na língua grega. Então, ele está a escrever. E quando a gente para estudar este texto, eu peguei aqui, creio que quatro palavras para destacar, para nós entendermos o que é que Paulo está dizendo com este versículo de número 3. A primeira palavra é um verbo que aparece aí, laulomen. Esse verbo em grego, que foi traduzido como falamos ou nós falamos. Esse termo ele está dizendo o seguinte, que ao falar, ele levou em consideração
um filtro do que entregar, porque quando falamos, nós nos preparamos para esta fala. Nós temos o que chamamos de intenção ou intencionalidade do autor. Então, Paulo, ao usar esta palavra, ele está dizendo o seguinte: olha, o que eu falei com uma intenção, com um objetivo. E eu falei a alguém, não é uma fala solta ao ar. É uma fala com propósito. É uma fala com objetivo. Então, Paulo está falando, e é importante nós aqui atentarmos para aquilo que ele está falando. E ele não somente diz que ele está falando, mas ele faz aqui uma defesa do ministério. E ele diz que ao falamos de verdades espirituais. E por que eu reforço isto? Porque hoje nós ouvimos muitas vozes. Ouvimos muita gente falando sobre tudo e sobre todos. Mas o que é que nós, o ministério da igreja, precisamos nos ater? A falarmos aquilo que é verdade espiritual e aquilo que Deus quer que nós falemos. Então, ao assumirmos uma tribuna como essa, todos nós precisamos primeiro nos prostrar diante de Deus. E diante do Senhor, perguntar a Deus o que é que Deus quer entregar ao seu povo. Aqui eu sou apenas uma voz, eu sou apenas o canal, porque aquilo que falo, não falo de mim mesmo. Aquilo que falo da palavra de Deus. Este altar é um local, um lugar separado, consagrado, para que deste altar verdades espirituais elas sejam entregues à igreja. E é por isso que muita coisa acontece neste altar. Esses dias também, compartilhando com meu filho, eu falei para ele que muitas vezes a gente também chega cansado, a gente também chega triste, a gente também chega em situações similares às situações dos irmãos, mas a gente dobra o joelho, ora a Deus, vem com aquela palavra queimando, mas quando a gente assume o altar, aleluia, glória a Deus. Acontece o que aconteceu com Moisés. Creio que foi, não sei se foi aqui que eu preguei isso, mas eu preguei recentemente, sobre Moisés estar no monte, o fogo tomar todo o monte no pico e a glória descer e ele ficar lá fechado. E ali foi como a visão que ele teve da sarça, que não se consumia. E a sarça no deserto, pegar fogo, é a coisa mais fácil, mais corriqueira, mais rotineira que acontece lá. Sempre tem uma sarça pegando fogo, porque é um arbusto sequíssimo, com o calor do sol muito alto, então pega fogo e logo se desfaz, se desmancha. Mas aquela sarça em específico, ela tinha algo diferente, porque ele olhava para a sarça, no meio do fogo, e a Bíblia diz que a sarça não se consumia. Aquele fogo com aquela pequena sarça, frágil, sequíssima, não se consumia. Então ele olha e diz: há algo ali, eu virarei-me para ver uma grande visão. E quando ele vai se aproximando da sarça, sai lá do fogo uma voz: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque você está se aproximando de um lugar sagrado, separado. E ali Deus começa a revelar coisas extraordinárias a ele. O mesmo é conosco, somos aquela sarça, tão frágil, tão fraca, mas no meio do fogo de Deus, a gente não é consumido, a gente é purificado. Oh, glória a Deus! E quem de nós nunca sentiu, ao assumirmos um lugar como esse, às vezes cansado, mas de repente a glória de Deus, o poder de Deus nos toma e nós começamos com ousadia, com intrepidez a falar destas verdades espirituais, e a gente não precisa visitar a casa de ninguém, a gente não precisa olhar Facebook de ninguém, porque hoje está uma moda, alguém vai lá no Facebook, pega lá o nome de alguém, pega os parentes desse alguém, depois vem aqui para casa ou para alguma casa e começa a dizer que é revelação, olha fulano que é parente de ciclano, mas aqui a gente não precisa fazer isso não, visitar rede social de ninguém, sabe por quê? Porque aqui o Espírito Santo fala, Deus revela, e Ele conhece.
a tua necessidade. Oh, glória! E aí eu perguntei ao altar, mas vou perguntar para uma reflexão a você. Quantas vezes você veio à casa do Senhor, passou lutas lá na sua casa, no seu trabalho, não se comunicou com ninguém, e aí chegou aqui, e de repente alguém começou a pregar, e aquela palavra começava a contar a tua história, e a te dar direcionamento, e de repente você diz: mas quem falou da minha situação para o pastor? Quem disse que eu estava passando para o pregador? Ninguém, meu irmão. O Espírito Santo que me usa aqui é o Espírito Santo que está aí e que conhece o profundo e o escondido. Quem pode receber esta verdade espiritual e glorificar ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Portanto, vale a pena vir para a casa do Senhor. Então esta palavra, falamos, laulomen, que se refere aqui às palavras de Paulo e às palavras de seus companheiros, eram direcionadas pelo Espírito Santo. E assim é, porque estamos aqui vendo um registro do texto bíblico e acreditamos na inspiração verbal e plena da Escritura Sagrada. Tudo aquilo que aqui foi registrado pelo Espírito de Deus soprando aos escritores da Sagrada Escritura, e por isso sabemos que é verdade, por isso sabemos que vem de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Paulo é um desses escritores que recebeu essa inspiração do Espírito para nos comunicar essas verdades espirituais. Os primeiros leitores, a igreja de Corinto, e agora nós, os demais leitores desta carta, que ao lermos esta carta sabemos que isto aqui não é palavra de homem, é palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, não, senhores, ela é a palavra de Deus. Palavra de Deus soberana, completa, plena, eterna, atemporal. Não adianta, querido, quererem fazer lei. Não, vamos agora atualizar a Bíblia porque ela está arcaica, ela era para aquele tempo. Não, Senhor, esta verdade aqui colocada em prática, ela atua tanto em quem viveu lá antes de Cristo, como nós que vivemos hoje também. Cadê os testemunhos de que esta palavra aqui transformou vidas? Se ela transformou a tua vida, sinalize dizendo glória a Deus. Se ela mudou a tua história, sinalize dizendo aleluia. Oh, Ramandarabia Sergia Mandarai. Oh, glória a Deus. E aí Paulo usa uma outra palavra muito comum no Novo Testamento, que aqui está fora de seu radical, está no extenso de seu radical, que é a palavra didactois, que vem da palavra didascalia, ou didáscalos, que é o ensino. E aqui já é a palavra que é falada e posta em prática, como um ensino que é aplicado. Porque aqui vem uma outra vertente. Ele diz que essas verdades espirituais, elas ao serem faladas, elas precisam ser acolhidas. Tem que servir de ensino. Tem que ser colocada em prática. Não dá apenas para ouvir. E eu sei que aqui todos estão me ouvindo. Pelo menos aqueles que não estão distraídos no culto, todos estão ouvindo eu pregar. Todos estão recebendo a mesma mensagem. Mas você já parou para observar o culto? Porque é que tem alguém que, ao vir a um culto como esse, sai vibrando e dizendo glória a Deus, que culto extraordinário, que culto maravilhoso, como Deus falou, como Deus trabalhou, enquanto que outro sai daqui murmurando e dizendo assim: hoje não estava com nada, hoje o Cojap não cantou nada, as irmãs do Círculo da Oração cantaram tudo errado, não é? O pregador hoje não estava, a voz dele eu acho que não estava muito legal. E é o mesmo culto, é o mesmo ambiente. E aí, querido, a base disto está lá no início da civilização, quando
Dois jovens estão apresentando culto ao Senhor. De um lado está Caim, do outro lado está Abel. Estão todos no mesmo ambiente, diante do mesmo Deus, oferecendo a mesma adoração no tempo igual, mas estão prestando um sacrifício, e cada sacrifício tem suas particularidades. Porque cada um é um. Eu sei que você está do lado de alguém, mas esse alguém do teu lado, querido, só pode, e se você quiser, influenciar o seu culto, se for positivamente. Mas existe alguém, irmãos, que ele é tão frio, que ele não só deixa de cultuar, como atrapalha o culto do outro. Mas também tem aqueles que são tão fervorosos, que ele deixa todo mundo inquieto ao lado dele. Porque ele vem para o culto para se conectar com Deus. E aí não importa quem sentou do lado esquerdo, quem sentou do lado direito, se quem sentou do lado esquerdo gosta de glória a Deus, se quem sentou do lado direito gosta de aleluia, para ele não importa. O que importa é que ele veio para o culto e ele veio para adorar, ele veio para glorificar. Eu não sei se você gosta de ambiente gelado, eu não gosto. Eu gosto de ambiente quente, e eu estou em um altar, então os meus companheiros aqui, trate de adorar e glorificar o nome do Senhor, porque é um ambiente, querido, onde eu quero estar, é um ambiente onde a glória de Deus se manifesta, e eu sei que ela está se manifestando aqui, porque eu posso sentir em cima desta tribuna a presença do meu Deus, enquanto eu prego estas verdades espirituais. Será que alguém também pode? Você consegue, querido, pegar aí na mão deste irmão que está do seu lado? Vou lhe pedir só esta vez neste culto, você consegue pegar na mão dele e dizer para ele aí: nós estamos recebendo verdades espirituais, para que sejamos também espirituais, e se ele entender esta verdade, ele não vai ficar como ele chegou, ele vai receber de Deus mais poder, mais glória, a manifestação de Deus neste culto. Ora mandarabia sergia mandarai, stubiandai astergia nagai astou. Andai a terabadarabia série. Consegue levantar a tua mão ao céu e dar o teu brado de glória a Deus? Olha Deus visitando a nossa igreja hoje à noite. Olha Deus visitando a De Pinheiros hoje à noite. Ele trouxe você aqui para que você tenha um elevo espiritual. Alamandarai a série. Aleluia! Bom é este lugar. Como é bom este lugar. As verdades espirituais que saem deste altar, elas devem ser aplicadas em nossas vidas. Não podemos apenas ouvir, sair daqui como muitas vezes saímos. Alguém ouve, mas parece que entrou em um ouvido e saiu em outro. É possível que, se perguntar alguém depois desse culto, minutos depois, o que é que foi pregado? É muito comum a gente ouvir: puxa, não é que eu não sei? Mas e o culto? O culto foi uma benção, mas o que é que foi pregado? O que foi ensinado? O que é que você ouviu? E daquilo que você ouviu, o que é que você fez compromisso de colocar em prática? Daquilo que você ouviu, o que é que você vai aplicar a partir de hoje? O que é que você vai aplicar? Porque senão, querido, qual o sentido de virmos à casa do Senhor? Se não for para adorarmos a Deus, para sermos edificados, para sermos confrontados com a palavra de Deus. Eu louvo a Deus, pois hoje eu creio até que nós tenhamos um grupo maior do que o de quarta, se não igual ou maior, e eu estou orando para que fique pequena essa casa, mas daqueles que se interessem pelas verdades espirituais. Porque aí, querido, não precisará nem de escala. As pessoas terão um desejo
de virem buscar a palavra de Deus, de virem para a casa do Senhor, porque algo irá mudar, as transformações irão acontecer. Oremanto endererga sorganai. Não se espante, querido, se nesses cultos Jesus batizar crentes com o Espírito Santo. Lemandai asturgenevesio. Se Deus começar a levantar profetas, novos profetas, dar dons espirituais, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. Receba este poder que desce sobre as nossas vidas. Uma outra palavra que esse texto traz em grego é a palavra Sofias. Esta palavra Sofias está desmembrada aqui. Sofia é sabedoria. Daí então a palavra filosofia, não é? Filo, amigo. Sofia ou Sofia, sabedoria. Então amigo da sabedoria. Filosofias. E essa palavra Sofias aqui, ela tanto é aplicada para as Sofias humanas, quanto as Sofias divinas, a sabedoria divina. E é interessante que, quando nós iniciamos na fé, uma coisa que nós desejamos e queremos é que Deus nos revele a sua vontade. Até porque a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. E a vontade de Deus é agradável. E aí a gente começa um processo de busca. E Tiago, ao escrever sua carta, ele disse: se alguém tem falta de sofia, de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. E Ele dá sem medida. Então, o convite de Paulo aqui é que essa igreja pudesse viver as verdades espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja estabelecida numa cidade portuária, uma cidade que ficava na região da Grécia, da Macedônia. Quando você olha aquele território, aquela faixa da Macedônia, você observa no mapa que há ali uma divisão entre o Oriente e o Ocidente. Nessa época havia 3 continentes: o continente asiático, o continente africano e o continente europeu. Vocês se lembram daquela passagem que Paulo, ao ir para esta região, ele foi por revelação? Então, a palavra do Evangelho chega a esta igreja por revelação. Vocês se lembram? Paulo, na sua segunda viagem missionária, intentou para revisitar as mesmas igrejas da Ásia Menor, ainda no continente asiático. E quando ele vai, o Espírito Santo o impede de continuar, o proíbe de avançar. Ele desce para a Troade, é o porto de Troade, e ali ele fica sem direção. E de repente, na madrugada, naquela noite, ele tem uma visão. Era um varão macedônio, desta região, vestido, caracterizado como macedônio, que começa a dizer para Paulo: Paulo, atravessa a Macedônia. E o que é que ele pede? Era um clamor dessa parte. Era um clamor dizendo assim: você já entregou verdades espirituais aí na Ásia. Traga estas verdades espirituais agora para nós. O que Deus revela a este homem é que havia ali muitos que estavam sedentos por receber da fonte, por receber de Deus. E eu pergunto a você, se tivesse um instrumento espiritual para medir aqui hoje a tua sede espiritual, se houvesse aqui um termômetro espiritual para medir
a tua sede por Deus, a tua vida espiritual, como é que estaria? Antigamente eu ouvia meus pastores dizendo assim: todo crente precisa ter um termômetro espiritual, para medir, para saber, para aferir se nós estamos frios, quentes ou mornos. E ao falar sobre essa temperatura, eu me lembro quando o Senhor usa João para escrever em visão as cartas da região da Ásia, do Apocalipse, e lá ele encontra a igreja estabelecida por aquela igreja local, uma igreja que não era nem fria e também não era quente, mas era morna. E aí Jesus diz: e por conta disso vomitar-te-ei da minha boca, porque nem és frio e nem és quente. Glória a Deus. Eu sou alguém como Jesus, nessa parte, somente nesse particular. Eu não gosto de nada morno. Para mim a água, ou ela está gelada ao ponto de estar quase congelada, ou ela está quente em um chá, um café. Morno para mim não serve. Eu fico imaginando para Jesus, quando Jesus olha para um crente, e ele sabe medir, aferir. Nós não sabemos, a gente olha para a aparência e acha que está tudo certo, não é? A gente olha para fora e diz assim: ó, está tudo legal, está tudo direitinho. E aí você fala assim: mas o senhor é pastor, o senhor tem que saber. Não, tenho não. Até Samuel, que era sumo sacerdote, profeta e juiz, quando foi para a casa de Jessé e viu Eliabe, ele diz: olha, vou ungir, é este aí. E Jeová diz para ele: é não. Ele pode ser grande, forte, bonito, mas eu não escolhi ele não. Você está olhando para a aparência dele, mas eu, Senhor, eu afiro o coração. Eu fico imaginando Deus olhando para Jessé, mandando todos os filhos se preparar, talvez cada um no seu aposento, pegando a melhor roupa, e Jeová lá dizendo: não vai servir para nada. Cada um lá, não é? Passando um gelzinho no cabelo. Olha o anacronismo aí, né? Arrumando a roupa, arrumando tudo. E Jeová dizendo assim: eu estou com o olhar para outro lugar. Aí eu fico imaginando Deus olhando lá no meio do campo, as poucas ovelhas que esses mesmos 3 disseram deveria estar cuidando. Lembra quando eles foram, Davi foi levar lá o mantimento para eles? O que você está fazendo aqui? Você deveria estar lá cuidando das poucas ovelhas, lá no meio daquelas poucas ovelhas, todo sujo, roupa simples, sem poder tomar o seu banho, porque era durante o dia. Quem sabe ele já havia cumprido o Salmo 23, dado alimento para as ovelhas, levado elas às águas tranquilas, colocado elas em uma boa sombra, e quem sabe ele já estava com a sua harpa na mão, pois era um tangedor, tangendo a sua harpa e cantando os salmos de Davi, cultuando, como nós estamos cultuando hoje à noite aqui. Aí o Senhor, que recebe o louvor aqui, que atua lá, e eu vou repetir porque você não pegou, e o Senhor que recebe a adoração aqui, mas atua lá, choramandei que andarabagasi, oramanduribiandaraviacei. Brada na reunião e diz: não é nenhum destes. Ao passar todos, Jessé diz: acabaram-se os mancebos,
E Jessé diz: falta ainda o menor. Samuel era alguém experiente, irmão, era um profeta. Quando essa palavra é emitida, falta o menor, Samuel errou, porque ele olhou para a aparência do maior, quando Deus olha para o menor, até para que a glória seja dele, o louvor seja para ele, a adoração seja para ele. Remancho e terrai. Eu estou sentindo algo aqui diferente. O Senhor hoje está olhando para alguém aqui que está dizendo: mas eu sou tão pequena, eu sou tão frágil, tão fraca. Mas o Senhor está olhando para você. Glória a Deus. Aleluias. Então Jessé diz: nos assentaremos à mesa sem que ele chegue. Já pensou? Chega alguém correndo lá e diz: Davi, seu pai está mandando te chamar. Meu pai? Mas por quê? Vai lá, eu fico aqui. Vai lá, corre. Por quê? Não, é que chegou uma visita em casa. Visita em casa? Não estou nem sabendo. Você não está, mas vai ficar. Oh glória. Oh glória. Vai, porque tem uma ordem lá dada, que ninguém vai se assentar na mesa enquanto você não chegar para se assentar também nela. Querido, toda vez que eu passo por esse texto, eu sinto fortemente o Espírito Santo ministrando ao meu coração e dizendo: alguém pode até lhe excluir, mas se Deus te escolheu, fique tranquilo. Ele para a festa, Ele para a reunião, Ele para banquete, até que você esteja no lugar que Ele mesmo quer te colocar. Então descanse no Senhor. E quando Davi chega, está chegando, Deus fala com Samuel e diz: pode ungir. Olha aí o que eu escolhi para ser rei sobre o meu povo. Derrame azeite sobre ele. E ao derramar azeite sobre ele, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, encheu Davi. Eu estou pregando sobre verdades espirituais, e o culto não poderia terminar de outra forma, de outro modo, enquanto eu estou pregando. O azeite de Deus está vertendo, enquanto eu estou pregando. Deus está enchendo crentes, enchendo aqui estes homens em cima do altar, enchendo essas irmãs aqui do círculo de oração, enchendo irmãos e irmãs por toda a igreja. Quem sente esta glória de Deus? Oramandarábia sei que assou.